Olá pessoal, essa é a nossa sexta videoaula sobre cálculo vetorial, mecânica estática. Só lembrando que eu estou usando o livro do Hibber, Mecânica para Engenharia, 12ª edição, tá ok? Da aula 1 até a 5 a gente usou lei de seno e cosseno. Agora da sexta em diante a gente vai usar decomposição de forças, tá ok? E depois vai vir, aqui por enquanto é 2D, depois a gente vai resolver exercícios em 3D também, tá joia? Então vamos lá então. Aqui está nosso modelo genérico. Primeiro passo que a gente deve fazer, o que é? A gente vai escrever cada força aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso F1. O nosso F1 ele vale 60 libras. Tá joia? E aqui ele nos dá o ângulo de quanto? De 45 graus. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que, aqui ó, se a gente fizer um traçado aqui, e se a gente fizer mais um outro traçado aqui, ó, a gente vai descobrir as componentes x e y. Então aqui ó, eu descobri minha componente x e aqui eu tenho minha componente y. Tá joia? E como é que eu descubro o valor dela? Muito fácil. Por exemplo, o meu F1 de x ele vai ser igual a quem? A minha força total, que eu tenho que é 60 libras, vezes quem? Aqui ó, eu não estou com o ângulo, então eu vou usar cosseno de 45. Então, meu F1 de x ele vai ser igual a 21,2 libras. Já achei o valor da minha primeira componente, essa aqui. E agora aqui, a minha componente y subindo aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter que meu F1 de y ele vai ser o quê? A minha força que eu tenho em total, que é a força resultante, vezes. Agora aqui eu tenho o ângulo, eu não tenho. O ângulo ele está do outro lado, então eu estou sem o ângulo, então é seno de 45. Nesse caso, a força vai dar a mesma, porque o ângulo que a gente tem é 45 graus, tá bom? Então a gente vai ter 21,2 libras. Então eu sei que aqui vale 21,2 e eu sei que aqui, essa parte aqui, vale 21,2. Então a nossa primeira força já está decomposta. Agora a gente vai para a nossa segunda. A nossa segunda, eu fiz em vermelho lá, vou fazer em vermelho aqui também. Ela está nesse sentido, desta maneira. Se eu tracejar aqui, e se eu tracejar aqui, eu vou achar quem? As minhas componentes, que é quem eu quero achar. Então, eu vou ter minha componente y e aqui eu vou ter minha componente x. Como que eu descubro o valor dela? Essa nossa força resultante aqui, ela vale 40 libras. Então vamos lá então. A gente vai repetir o mesmo processo então. Essa é a nossa força 2. F2. Então, o nosso F2 de x, ele vai ser o quê? A nossa força resultante, que é 40, vezes quem? Aqui, ó, ele deu o ângulo, ele fala que isso aqui a gente tem 15 graus aqui. Ó. Então, eu não estou com o ângulo, então vai ser o quê? Cosseno de 15 graus. Isso aqui vai me dar o quê? Cosseno de 15 graus. Eu vou ter 38,6 libras. E agora para a gente achar o nosso y, mesma coisa, F2, a gente vai achar o y agora, a nossa força resultante que é 40, vezes. Agora desse lado aqui, ó, eu não tenho o meu ângulo, então o que eu tenho que fazer? Então eu estou sem o ângulo, então é seno de 15. Vai ser igual a quem? Isso aqui vai dar 10,3 libras. Tá bom? Não confunde o L e o B aqui ó, com o número, tá bom? A gente já decompôs a nossa segunda. Agora a gente vai para a nossa terceira. A nossa terceira ela está aqui, ó. É essa roxinha aqui, ó. E ela vale 25 libras. Então a gente vai fazer ela aqui agora. Ela vai estar aqui.
ela vai descer aqui. Isso aqui vai me gerar uma componente x, uma componente y. Então, o que eu faço? Eu traço aqui, e agora eu venho e traço aqui também. E o ângulo ele me deu. Ele falou que aqui tem 15 graus. Tá bom? E eu tenho 25 libras aqui. Ó. Como que eu acho? Então vamos lá, repetir o mesmo processo. Então, o meu F3 de quem? De x, vamos achar o x primeiro, é o que? Minha força resultante, que é 25 vezes quem? Aqui, ó, eu quero achar meu x primeiro, não é? Meu x, eu tenho o ângulo aqui, eu não tenho. Então agora aqui é seno de 15, porque o ângulo está do outro lado. Então meu F3 de x, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar 6,4 o quê? Libras. Agora a gente vai decompor o F3 de y. Ele vai ser o quê? A força resultante, que é 25 vezes. Agora eu quero achar aqui, ó, no meu eixo y aqui, não é? Aqui eu tenho o ângulo, então eu estou com o ângulo. Então eu quero cosseno de 15. Se eu fizer essa conta, F3 de y, eu vou achar quem? Eu vou achar 24,1 libras. Agora o que a gente faz? A gente coloca cada termo direitinho aqui, ó. Nesse primeiro que a gente fez aqui. Então, vamos lá. O primeiro a gente tratou como preto. O primeiro, a gente não tinha uma seta para cá, nesse sentido, com o valor de 21,2, que é o nosso F1. Aí o segundo, que a gente tratou de vermelho, a gente não tinha mais uma seta aqui, ó, de quanto agora? De 38,6, não foi o nosso F2. E por último, a gente não achou aqui, ó, essa força roxinha aqui, que foi nosso F3, que deu quanto? Deu 6,46. 6,46, eu usei duas casas. 6,4 só eu coloquei. Que vai ser nosso F3. Pô, legal, hein? Agora vamos para nossos componentes Y. A primeira. A gente não teve isso aqui, ó. Para cima. A gente não teve isso aqui, ó. Que foi o nosso F1. A gente não teve 21,2. Aí agora a nossa vermelha, que foi o nosso F2, a gente teve quem? Descendo aqui, ó. A gente teve 10,3. Esse foi nosso F2. E agora, por último, o nosso F3 aqui, ó. A gente teve descendo aqui, ó. Quanto? 24,1. Esse foi nosso F3. Agora é muito simples. A nossa força resultante, o que a gente deve fazer? A gente soma todo mundo, olha só. Aqui, ó, eu só tenho força no sentido positivo, né? Então, é só eu somar todo mundo aqui, ó. Somo todo mundo até aqui, ó, vai me gerar esse novo vetor aqui, ó. Esse vetor vai valer quanto? Ele vai valer 66,2. Tá joia? E aqui agora, o que eu tenho que fazer? Como é que eu descubro esse vetor que eu vou ter do lado de cá? Esse vetor que eu vou ter do lado de cá, ele também é bem simples. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho 21 para o lado de lá e tenho esses caras tudo para o lado de cá. Então eu vou somar 10,3 mais 24,1 menos o meu 21, que é o meu F3. 21,2. Isso aqui vai me dar quanto? Isso aqui eu vou chegar que eu tenho uma força resultante de 13 libras. Em qual sentido? No sentido negativo de y. Então eu venho aqui agora e faço isso aqui. Estou aqui, passo um pouquinho do 10, porque é 13. Vou botar aqui, ó. Esse cara vale quanto? Vale 13,6. Beleza? E agora, onde que está a nossa força resultante? Nossa força resultante. Só eu traçar
uma reta aqui, ó, paralela ao eixo X. Aqui eu vou traçar uma paralela ao eixo Y. E a minha força resultante, ela vai estar aqui, ó. Minha força resultante, ela está aqui, ó. Quanto que vale a minha força resultante? Muito simples, teorema de Pitágoras, não é? Minha força resultante, ela vai ser o quê? Ela vai ser raiz de quem? Do 13,6 ao quadrado mais 66,2 elevado ao quadrado. Eu fazendo essa conta aqui, isso aqui vai me dar o quê? Que a minha força resultante vale 67,5. No caso, como a gente está em libras, 67,5 libras. Tá joia? E agora, o que falta para a gente achar aqui? Só falta a gente achar esse ângulo aqui, ó, que a gente quer a direção dele. Tá bom? Vamos chamar esse ângulo de θ. Como é que eu acho esse ângulo? Pô, bem simples também, né? Vamos lá. O que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho o meu triângulo. Tá aqui. Eu tenho o meu cateto oposto, que vale 13,6. Eu tenho o meu cateto adjacente ao ângulo que eu quero saber, que vale 66,2. Eu quero saber esse cara aqui, não é? Esse teto que eu quero saber. Então é muito fácil. Toda vez que eu cair na situação que eu tenho meus dois catetos, eu faço aqui, ó. Eu vou ter, meu θ vai ser igual ao quê? Tangente menos 1, você vai achar essa função na sua calculadora, de quem? Do cateto oposto, que no caso é 13, ele é oposto ao ângulo que eu quero, dividido pelo cateto adjacente, que é 66,2. Você fazendo essa conta, você vai ter que o θ vai valer 11,26 graus. Tá joia? E ficou aqui, ó. Se a gente só quiser fazer ele aqui, a gente vem aqui, ó, a força que a gente teve, mais a resultante y, aqui a gente tem nossa resultante total. O nosso θ vai estar aqui, ó. Ele vai valer quanto? 11,26 graus. Tá bom? Aí ficou a nossa sexta aula e a partir de agora é só através de decomposição de força e depois a gente vai ter análise tridimensional também, ok? Até lá, obrigado.